Olá, tudo bem? Vamos então a mais uma videoaula de citologia. Na aula de hoje vamos falar sobre os cloroplastos, que são aí organelas que ocorrem apenas nas células de vegetais e algas e são ricas em clorofila, um pigmento de coloração verde. Elas estão relacionadas com o processo de fotossíntese e nas plantas são encontradas principalmente nas folhas. Podemos encontrar cerca de 500 mil de cloroplastos por milímetro quadrado de superfície foliar e cerca de 40 a 50 cloroplastos em células do mesofilo da folha. Nas angiospermas, os cloroplastos apresentam de 3 a 10 micrômetros de diâmetro e apresentam um formato discoide. Os cloroplastos apresentam dupla membrana e um complexo sistema de membranas em seu interior. Agora, o que é cloroplasto? Cloroplasto é uma organela celular encontrada em células vegetais. Os cloroplastos são um tipo de plastídeo ou plasto que, junto com a presença de vacúolos e parede celular celulósica, caracterizam uma célula vegetal. O cloroplasto é rico em clorofila, um pigmento verde que atua no processo de fotossíntese e é responsável por garantir a cor verde das plantas e águas verdes. Além de clorofila, os cloroplastos apresentam também carotenoides, que são pigmentos de tom amarelo e alaranjado. Esses pigmentos normalmente são mascarados pela clorofila. Nessa imagem é possível observar a presença de estruturas verdes, os cloroplastos, organelas ricas em clorofila. Agora, outros plastídeos. Como dito anteriormente, os cloroplastos são um tipo de plastídeo ou plasto. Além dos cloroplastos, temos ainda outros dois importantes plastídeos, que são os cromoplastos e o leucoplastos. Bom, os cromoplastos apresentam pigmentos carotenoides, não contendo clorofila em sua estrutura. A presença de carotenoides torna essas organelas responsáveis, por exemplo, pela coloração de flores, frutas e até mesmo raízes, como é o caso da cenoura. Já os leucoplastos, por sua vez, não apresentam pigmentos, bem como também não possuem um sistema elaborado de membranas. Essas organelas estão relacionadas com o armazenamento de algumas substâncias. Alguns leucoplastos são chamados de amiloplastos devido ao acúmulo de amido. Agora vamos falar da estrutura do cloroplasto. Os cloroplastos são organelas celulares que apresentam uma estrutura complexa, apresentam formato discoide e, assim como as mitocôndrias, duas membranas revestindo-os. Entre essas duas membranas há o espaço intermembranas. No interior dos cloroplastos, observa-se um fluido denso chamado de estroma, no qual se encontra um sistema de membranas que formam espécies de sacos denominados de tilacoides. O espaço dentro dos tilacoides é denominado de lume do tilacoide, e as clorofilas e carotenoides estão contidos na membrana dos tilacoides. Os tilacoides podem estar empilhados, formando aí colunas que lembram pilhas de moedas, chamadas grânulo ou grânul. Os tilacoides presentes nas pilhas são chamados de tilacoides dos grânulos e aqueles que interligam as pilhas são chamados de tilacoides intergrânulos ou tilacoides do estroma. Os cloroplastos podem apresentar grãos de amido, estando o surgimento desses grãos ligado ao processo de fotossíntese. Esses grãos só aparecem quando o organismo está realizando ativamente a fotossíntese. Esse amido fica temporariamente armazenado, tendendo a desaparecer em situações de prolongado escuro. Além do amido, pequenos corpos oleaginosos podem ocorrer nessas organelas. Vamos observar a estrutura básica de um cloroplasto. Nessa imagem podemos identificar, temos aí a membrana interna, a membrana externa, estroma e o tilacoide. Assim como as mitocôndrias, os cloroplastos apresentam DNA próprio circular, similar ao de organismos procariontes e ribossomos. Devido à presença de DNA e ribossomos,
dizemos que os cloroplastos são organelas semi-autônomas, apresentando a capacidade de sintetizar algumas proteínas, mas não todas as necessárias. Outra característica importante dos cloroplastos é sua capacidade de originar outro por divisão. As características dos cloroplastos e das mitocôndrias sugerem que essas organelas surgiram graças a uma associação simbiótica com outro organismo. A teoria que explica o surgimento dessas organelas é chamada de teoria endossimbiótica. Agora vamos falar da função do cloroplasto. Os cloroplastos são organelas celulares que participam do processo de fotossíntese, que consiste no processo de formação de carboidratos utilizando gás carbônico e água na presença de luz. Além do papel na fotossíntese, devemos destacar o papel de cloroplasto em outros processos, como armazenamento temporário de amido e síntese de aminoácidos e ácidos graxos. E essa foi mais uma videoaula de citologia. Até a nossa próxima aula, trazendo mais informações da biologia celular. Até lá!